Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Ângelo, né? Para quem está assistindo aí, esse vídeo aí pela primeira vez, eu vou estar aqui trazendo mais um exemplo da aplicação da lei de Kirchhoff para as correntes, né? Ou a lei dos nós, né? Onde estarei fazendo aqui uma análise, né? Utilizando aí o conceito, né? Da lei dos nós para obter aí o que se pede no circuito. Então eu escolhi aqui um circuito onde abrange aí uma aplicação aí de alguns componentes, né, já visto em outros vídeos, né. Nesse circuito temos aí uma fonte de tensão independente, temos uma fonte de corrente independente, temos aqui uma fonte de tensão controlada por corrente, né, ela está sendo controlada pela corrente que passa aqui por esse resistor aqui de 1 ohm, né? E temos aqui também uma fonte controlada por tensão, né? Essa fonte de corrente, né, uma fonte de corrente dependente, e ela a corrente que circula aqui, ou seja, a corrente que ela fornece aqui para o circuito depende da queda de tensão aqui nesse resistor de 1 ohm aqui. Nesse exemplo aqui também eu escolhi porque nós iremos aqui abordar um outro conceito que às vezes traz uma certa confusão aí na mente dos alunos aí quando vão estudar essa parte aqui do circuito, dessa análise de circuito, que é o que se chama aí de supernó, né? Quando que ocorre aí o supernó, né? Na verdade o supernó ele ocorre quando entre dois nós existe aí uma fonte de tensão apenas, né? Não existe aqui um resistor, digamos aqui, em série com essa fonte de tensão. Isso vale também para as fontes de tensão controladas, né? Que no caso aqui, na verdade aqui temos dois supernós, né? Temos se nós denominarmos aqui os nós, né? Só para facilitar aqui, vamos o seguinte: nesse circuito aqui nós temos 1, 2, 3, 4, temos 5 nós, que é o chamado de nós essenciais, né? Então temos esse nó aqui, temos esse outro, temos esse aqui e temos esse outro aqui. Como eu já havia dito, né, não existe assim uma regra para definir aí quem será o nó de referência. Mas assim, isso vai ficar a critério. Eu poderia escolher esse nó aqui como referência, eu poderia escolher esse. Então aqui é bom sempre assim, eu prefiro normalmente escolher como nó de referência aquele nó onde tem mais componentes ligados em comum, né? Então se observarmos aqui, ó, tem esse nó aqui, ele tem uma quantidade de componentes maior aí ligado em comum a ele, né? Tem esse resistor, esse aqui, essa fonte de controlada e esse resistor aqui. Então eu vou considerar aqui para minha análise esse nó aqui como sendo o meu nó de referencial 0, ou seja, o nó em que eu estou considerando que ele tem potencial 0. Então eu vou admitir aqui, né? Eu vou inserir aqui, ó, uma representação aqui. Que aqui eu estou considerando que aqui eu tenho um potencial de 0 volts. Então as tensões que forem obtidas, né, em cada nó refere-se a esse ponto aqui. Então eu vou dar um nome aqui, né, botar algumas indicações aqui só para facilitar o cálculo, e eu explico melhor a questão do supernó. Então eu vou chamar aqui de nó, vou chamar aqui de VA, aqui eu vou chamar de VB, aqui eu vou chamar de VC e aqui eu vou chamar de VD. Essas identificações aqui, isso fica a critério, tá? Vocês podem estar inserindo aí
a variável que vocês desejarem. Podia ser aqui x, y, z, w, ou alfa, beta, gama, teta. Isso aí fica aí a critério, né? Eu não coloquei aqui índice numérico para não confundir, porque aqui tem o V1, né? Então, se você adotar aqui como sendo nó1, nó2, nó3, nó4, aí podia trazer uma confusão por causa de um dado já fornecido pelo problema. Voltando lá à questão do supernó. Então, veja que entre os nós A e B tem uma fonte de tensão independente, né? Então, eu não teria como aqui aplicar a lei de Ohm, né? Fazendo aí a diferença dos potenciais e dividir por uma resistência para definir aí um valor de corrente, né? Então, eu não teria como fazer isso aqui, né? A lei de Ohm não se aplica a uma condição como essa. De semelhante modo, eu tenho aqui entre os nós VB e VC a mesma condição, né? Embora aqui seja uma fonte de tensão controlada, mas eu também não conseguiria aqui fazer essa aplicação da lei de Ohm. Isso mudaria se em série essas fontes tivesse aqui um resistor, né? Aí seria possível aí, aplicar aí, né, a lei de Ohm, porque se faria aí, né, tipo assim, se fosse considerar aqui esse nó, seria a potencial nesse nó menos a tensão até o ponto antes do resistor, né, e dividir pelo próprio resistor, eu saberia qual é o valor da corrente. Mas nesses casos aqui que não é possível aplicar fazer essa aplicação da lei de Ohm, então surge aí o conceito do supernó. Esse conceito ele vem de uma dedução matemática, né? Porque de forma assim tradicional, né, o que se faria aqui, né? Já que eu não tenho uma resistência aqui para aplicar a lei de Ohm, eu estaria criando aqui uma nova variável, né? Eu chamaria aqui diria que aqui tem uma corrente, né? Eu atribuiria uma corrente aqui I, e aqui também eu diria que tem uma corrente aqui I', e aí eu montaria as equações de cada nó, considerando aí essas novas variáveis, e o cálculo ia ficar um pouco extenso. Então, e aí, pela essa ideia do supernó, essas correntes, né, que seriam adotadas aqui, elas ficam implícitas já na equação. Então, ao invés de eu ter aqui 1, 2, 3, 4 equações, eu vou apenas utilizar duas equações. Por quê? Porque eu vou ligar aqui, né? A ideia é ignorar aqui essas duas fontes, né? Essa fonte de tensão independente e essa fonte de tensão independente, e considerar, né, como se não houvesse essas fontes e fosse tudo interligado aqui, como se fosse um curto, como se esse ponto aqui, né, esse 9A estivesse interligado ao 9B e esse interligado ao 9C. Por isso que chama de supernó. É uma forma de dizer que é um nó, né, um nó grande, né? Ou seja, como se esses pontos, né, eles se tornassem pontos em comum, mesmo não sendo. Mas para efeito de cálculo, né, para levantar as equações, pode ser realizada essa consideração. Não quer dizer que vai se desconsiderar a influência, né, dessas fontes no circuito. Elas vão entrar no cálculo também, só que vai ser uma análise diferente, né? Não vai ser necessário fazer uma equação para o nó A, uma equação para o nó B e uma equação para o nó C. Não vai ser necessário isso. Então, vou começar da seguinte forma. Como esse nó aqui vão estar interligados, fazendo um único nó, o meu circuito ele vai ser redesenhado e vai ficar dessa forma aqui, né? Onde, né, eu mantenho aqui a minha referência.
que é a minha referência, e os nós ainda se mantêm, né? Aqui continua ainda sendo 9A, aqui continua sendo 9B, e aqui continua sendo 9C, e aqui VD. Porém eu vou imaginar, né, que eu não tenho aqui, né, as fontes aqui. Então eu vou considerar, vou levantar uma única equação, né, ao invés de fazer 3 equações, né, eu vou fazer aqui uma única equação envolvendo os 3 nós, na verdade os 4 nós, né? E depois faça aí uma segunda equação envolvendo aí apenas o nó VD, né, e o nó VC. Eu vou montar aqui a equação, né, para vocês saberem como é que ela fica, né? Então, analisando aqui, né, o nó aqui, temos o seguinte: VA dividido por 1. Como aqui a corrente está entrando no 9A, né, pela aquela convenção que eu já havia dito, né, então eu vou considerar aqui como sendo negativo, então vai ficar menos 6 mais o 9B aqui, ele só tem, tá ligado aqui, tá sobre esse resistor de 4 ohms, então vai ficar aqui VB dividido por 4 mais o 9C, ele tá ligado aqui, tem um resistor entre o 9C e VD, tem que é uma fonte controlada. Como a corrente está chegando aqui no nó, essa corrente será negativa, né? Então aqui é menos 1,5 de V1 mais VC menos VD dividido por 1. Isso aqui é igual a 0. Só organizando aqui a conta, né? Então temos aqui VA mais 1/4 de VB mais VC menos VD menos 1,5 de V1 igual a 6. Observe aqui que eu tenho uma única equação, porém eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. Eu vou fazer a outra equação e depois eu vou mostrar aqui como a gente resolve isso aqui, tornando aí essa equação numa condição que seja possível de ser resolvida. Então isso aqui é a equação 1. A equação 2, que é a equação do nó VD, então o VD está interligado aqui por esse resistor em VC, né? E tem essa fonte de corrente, mais esse resistor ligado à referência zero. Então aqui essa aqui é a equação 1. Agora aqui eu vou fazer a equação 2, que vai ser
VD menos VC dividido por 1 mais VD dividido por 2 mais 6 igual a 0. Só para melhorar aqui a equação, temos menos VC mais, aqui eu tenho VD sobre 1, eu tenho VD sobre 2, então fica VD mais meio VD, então isso vai dar 3 meios VD, que é igual a menos 6. Então isso aqui é a nossa segunda equação. Estamos aqui na segunda equação. Analisando aqui o circuito, o que o problema está querendo? O problema está pedindo para que, através da análise nodal, seja possível aí determinar o valor de V, né, que é a tensão aqui sobre esse resistor de 1 ohms, e a tensão V1, que é a tensão aqui nos terminais desse outro resistor de 1 ohm. Só uma observação, né, que isso é muito importante, e isso é muito importante aí na hora de fazer o levantamento das equações. Observe que o problema ele já determina a polaridade sobre os resistores. E como já foi dito aí em outros vídeos, né, a respeito da polaridade, né, nos elementos do circuito, o resistor, né, o lado de maior potencial, ele quer dizer que a corrente, né, está entrando por aquele lado. Então, só que aqui, né, nesse exercício, né, nesse circuito, observa que a corrente ela está entrando pelo lado negativo, que é oposto, né, ao que se convenciona, né? Então, pelo que é convencionado, né, a questão da aplicação dos sinais, né, no elemento passivo. Então, se a corrente está entrando aqui nesse lado do resistor, pela convenção, esse lado deveria ser o lado de maior potencial e esse o de menor potencial. Porém, o circuito ele não foi definido dessa forma. Isso dá algum problema? Não. Isso só requer um pouco mais de atenção na hora de fazer de montagem das equações, porque deve-se levar em consideração aqui a inversão dos sinais, né? Porque se a corrente ela tá entrando aqui, né, como é dito pelo problema, então se aqui a polaridade desse resistor ela é inversa ao que está sendo definido aqui pelo problema. Então, ao invés de ser mais V, né, então será menos V. Ou, se mantiver aqui o mais V, pode-se considerar que aqui é menos I. Então, tem essas duas condições, ou dizer que é menos I, ou dizer que é menos V, né, para que o cálculo fique correto. Eu vou mostrar aqui essa relação na hora que eu for fazer aqui uma outra análise aqui do circuito. Então, aqui é o seguinte: observa que, como ele pede V e V1, então eu vou tentar aqui substituir essas variáveis, né, de forma a fazer com que a equação ela apenas tenha aí as variáveis que eu desejo encontrar, que é V e V1. E se nós observarmos, existe aí sim uma relação entre elas.
por exemplo, VA, né, em relação ao nosso nó de referência, é o próprio V. Então eu posso dizer aqui que VA é igual a V. Se nós seguirmos aqui, né, esse percurso aqui, né, até o nó VB, observa que eu tenho V, né, mantendo aí a polaridade dada pelo problema, né, então eu tenho mais V, e aqui a tensão, a posição aqui da fonte de tensão aqui de 6 volts está em sentido contrário, né, à polaridade aqui da tensão sobre os terminais desse resistor. Então ficaria V menos 6 volts é o valor de VB. Então VB é igual a V menos 6. E quanto vai valer VC? Aqui é que onde tem que ter a tensão que eu tinha mencionado anteriormente. Então VC é igual a VB mais a tensão aqui gerada por essa fonte de tensão controlada. Veja que essa fonte de tensão ela depende da corrente I. Então a corrente I aqui, como ela está, para que ela esteja nesse sentido aqui, a tensão V tem que ser negativa. Então, para que aqui seja positivo o I1, então a aplicação da lei de Ohm aqui ficaria não V sobre 1, né, mas sim o oposto, né? Lembra que eu falei que é a questão lá da polaridade, né, da aplicação do sinal, né, algébrico para queda de tensão no elemento passivo. Então aqui, né, na verdade, a queda de tensão produzida por essa corrente nesse sentido, na verdade, seria aqui mais, deixa eu aqui seria mais e aqui seria menos. Então isso quer dizer que essa corrente aqui está provocando uma tensão de menos V e não de mais V. Então na hora de aplicar aqui a substituição, né, então vai ficar 4 vezes menos V, porque aqui é V dividido por 1. Se fosse um outro número, seria menos V dividido por 2, por 4, por 5, por 10 e assim sucessivamente. Mas como aqui é 1, então eu posso dizer que a corrente aqui é igual a menos V. Então o meu VC aqui será VB, que vale V menos 6, mais a queda de tensão da fonte controlada, que é 4 vezes I1. I1 vale menos V. Então, melhorando aqui a nossa expressão, VC será igual a menos 3V menos 6. Então temos aí o nosso VC. E o nosso VD? O nosso VD é o que? É VC mais V1. Então VD é igual a VC, que é menos 3, né? Menos 3V menos 6 mais V1. E aí dessa forma nós temos aí os valores, né, as representações aí de cada variável, né, colocando aí em função do que o problema está pedindo. Então, de posse aí dessas informações,
é só substituir, né, valores, né? Pegar as equações, né, já obtidas, né, do nó, e aí aplicar, né, as substituições devidas, né, para cada variável aqui, e depois efetuar a conta. Então, só para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer essa substituição e mostro a vocês. Então aqui, como nós já tínhamos feito as equações, então, e definido aqui, colocando aqui os valores, né, anteriormente definidos, né, as variáveis definidas no levantamento das equações, né, colocamos elas em função daquilo que está se pedindo no problema, né, que é a tensão V e V1. Então, relacionando elas aqui e substituindo, né, então aqui eu reescrevi, aqui em cima eu reescrevi aquela equação, né, a equação do supernó, e substituir, né, cada uma delas pela seu respectivo valor, né, em relação ao que se pede. Então VA é igual a V, VB é igual a V menos 6, VC é igual a menos 3V menos 6. Caso surja mais alguma dúvida em relação a isso, aí deixa nos comentários. Então aqui, né, fazendo substituição, aqui já agora é matemática, né, não envolve mais a questão da análise de circuito em si, né. A análise de circuito é até montar a equação, depois disso é resolução matemática. Então, fazendo as contas, a gente chega a esse resultado, né, uma outra equação, e aplicando aí também, substituindo na equação, na segunda equação, né, do nó. Essa equação aqui foi obtida aqui pelo esse nó VD. Então chega aí a essa outra equação. Então temos aí duas equações onde temos apenas duas variáveis. Então o sistema é possível de ser resolvido. A forma como será resolvido, né, como eu já disse anteriormente, quando se tem apenas duas variáveis, pode-se optar para resolver por meio de adição ou substituição. No caso da adição, encontra aí um número, né, que se multiplique aí por uma das variáveis, né, dos coeficientes das variáveis, para anular uma e obter o resultado da outra. Ou colocar uma em função da outra e substituir na equação seguinte. Mas quando tem mais de 3 variáveis já se torna um pouco inviável fazer dessa forma. Aqui eu optei por fazer utilizando aí a regra de Cramer. Então eu reescrevi aqui as equações, né? Então temos aqui um sistema de equação. Eu já expliquei também no vídeo anterior como é que se resolve isso aqui, mas só para relembrar. Aqui nós temos a matriz, né? Temos uma matriz aqui como trabalhamos aí com o nó, né? Então temos a matriz admitância ou condutância, no caso aqui condutância porque temos apenas resistores, né? Então a gente vai chamar aqui de essa matriz desses coeficientes aqui que multiplicam as tensões como sendo matriz de condutância, né? Que a condutância multiplicada pela tensão me dá como resultado corrente. E aqui temos aí a matriz corrente. Então essa primeira coluna aqui, ela representa a variável V, a segunda representa a variável V1. Como eu desejo aqui calcular a variável V, então quando eu vai montar aqui a matriz, na coluna que representa a variável V, que é essa que eu estou querendo, eu substituo ela pela matriz, né, pelos elementos da matriz corrente, que é o meu resultado. E aí eu defino aí calculo o determinante dessa matriz e divido pelo determinante da matriz condutância, né, que se observar, essa matriz é composta pelos coeficientes, né, do sistema aqui de equação. Então aí eu chego no resultado, né, fazendo aqui a resolução, né, o determinante, né, para quem não lembra, o cálculo é realizado multiplicando a diagonal principal e subtrai pela diagonal secundária. Então, para V foi encontrado o valor de menos 2 volts. Aqui eu poderia fazer de novo, né, usar a regra de Cramer, mas como a equação aqui é simples, então eu optei por substituir o valor já encontrado em uma das equações e aí obtive o valor de V1, que é igual a menos 4. Só para
a gente vê a coerência, né? Então observa que a tensão V, né? Tensão V aqui, ela tem um sinal negativo. Isso quer dizer o quê? Que o sentido que o problema adotou, ele é contrário ao sentido real do circuito. Aí, diante disso aqui, como nós já determinamos aí os valores solicitados pelo problema, que é V e V1, eu fiz também uma simulação só para que fosse possível aí ver o resultado, né? Então, tá aqui o circuito, né? Aqui é a fonte de corrente controlada pela tensão. Aqui é uma fonte de tensão controlada pela corrente. Aqui são alguns instrumentos, né, para medir, né, o voltímetro, o perímetro. E aí aqui temos o seguinte, ó. Aqui temos a tensão V. Veja que ela é contrária, né, ao sentido que foi adotado pelo problema. A corrente aqui ela está no sentido correto, né? Como aqui está positivo, então isso quer dizer que ela está fluindo nesse sentido aqui mesmo. Aqui temos a tensão V1, né, que é igual a menos 4 volts, que foi o que foi calculado. Então, veja que a aplicação aí da lei dos nós, né, é possível obter as tensões em cada nó, né, utilizando o conceito aí da teoria do comportamento das correntes que chegam num determinado nó. E também vimos aí a questão do uso, né, do conceito de supernó. Veja que foi possível fazer uma única equação ao invés de fazer 3, né? Então essa ideia do supernó, ele economiza aí um pouco mais de tempo, né? Embora que, de qualquer forma, a análise de circuito acaba resultando dependendo da topologia do circuito, acaba resultando em cálculos um pouco extensos, né? Como esse aqui, mas ele poderia até ser mais extenso se não fosse aí adotado aí esse conceito do supernó, né? Então eliminou, ao invés de fazer equações aí individuais para cada nó aqui, eu fiz apenas uma única equação envolvendo as variáveis, né? E depois, né, para tornar a equação solúvel, né? Então coloquei as variáveis, né, em função daquilo que está se desejando, né? Então tá aí mais uma explicação sobre a aplicação das leis de Kirchhoff na análise nodal, e espero ter colaborado aí no aprendizado de vocês. Se o vídeo, né, se o conteúdo, né, apresentado foi bom, né, foi útil para vocês, ou foi esclarecedor, deixa aí nos comentários, né, curta o vídeo, e se ainda não é inscrito, se inscreva, né, no vídeo, compartilhe aí com os amigos nas redes sociais, e até uma próxima.